A todos vocês, é um prazer estar aqui, cumprimentar todo mundo aí pelo esforço da realização desse curso de extensão, uma atividade tão importante da universidade, né, que a gente fica muito feliz em poder contribuir. Vocês viram, né, pela apresentação da Mocicleia, que é um curso focado na discussão do Brasil contemporâneo e o impacto, né, desse período mais recente da nossa história nas políticas sociais, nas formas das políticas públicas, né, e de um verdadeiro desmonte do Estado que produz a situação que nós estamos agora. E a aula inicial que foi proposta é para que a gente trabalhasse um pouco a natureza dessa crise e a ideologia, né? Eu vou defender aqui que um aspecto transversal naquilo que a gente tem vivido na crise econômica, na crise política, nos efeitos perversos disso na crise social e também na crise de valores, na crise das ideias, dos costumes, é permeada pela questão da ideologia, né? Então, vou dividir isso em 3 momentos. No primeiro momento, conversar um pouco com vocês sobre o que é ideologia e como é que ela opera. Para depois, num segundo momento, a gente conversar um pouco como que a gente verifica na conjuntura atual, e nesse período histórico onde essa conjuntura se insere, esses mecanismos que nós chamamos de ideologia, né? Quer dizer, quando a gente está trabalhando nas ciências sociais, numa teoria social, a gente não tem aquele laboratório da química, da física para testar nossas teorias. Então, o nosso grande campo de provas, de experiência, é a conjuntura, né? Então, se a gente tem um conceito, uma categoria de análise, e a gente quer ver a validade dela, nada melhor do que a gente confrontar isso com aquilo que a gente está vivendo, para ver se ela faz sentido, se ela não faz sentido, né? E num terceiro momento, a gente conversar um pouco sobre as perspectivas, né? O que se abre a partir dessa conjuntura como possibilidade de desenvolvimento e que eu também acredito que vai jogar um papel importante a ideologia. Então vamos lá, né? Eu perguntaria para vocês se está tudo bem, se podemos fazer isso, mas vocês são muitos, estão aí distante, né? Qualquer coisa vocês vão interagindo aí e a gente conversa na segunda parte do debate. Então o que é ideologia, afinal? Essa questão poderia nos levar a noite toda aqui, porque é um dos conceitos mais polêmicos. Ele tem várias concepções, né? Um autor que discute, contemporâneo, que discute muito isso, que é o Terry Eagleton, um britânico, ele vai listar ali, logo de cara, no primeiro capítulo do seu livro, 20 e tantas definições de ideologia. E o que chama a atenção é que elas são conflitantes, né? Quer dizer, se você assume uma, por exemplo, a ideologia como algo que falseia e impede de compreender o real, fica difícil de aceitar a ideologia como conjunto de ideias que nos serve exatamente para compreender a realidade. Então, é um conceito que tem vários significados embutidos, o que costuma dar problema na teoria social. Nós vamos aqui assumir uma linha, né, que é aquela aproximação marxista sobre o conceito de ideologia, e vamos tentar sintetizar isso rapidamente aqui para vocês, né? O Gramsci trabalhava com a ideia de que a ideologia funciona como uma espécie de cimento, né? Ela ajuda a manter unida as diferentes esferas que compõem a sociedade. A economia, a política, o Estado, a sociedade, a cultura, né? Isso aí é como se fosse uma argamassa que mantém tudo isso ligado, né? Quer dizer, o indivíduo de uma sociedade, ele pensa essa sociedade através de um conjunto de valores, de representações, de linguagem, né? Que vai permitir com que ele se situe nessa sociedade. Nós mesmos aqui estamos conversando, eu estou falando em sociedade, estou falando em indivíduos, e vocês todos têm uma certa referência na cultura, na linguagem, na experiência de vida de vocês, que faz com que a gente possa aqui se entender, a começar pela própria língua, né? Português. Então, a cultura, num sentido mais geral, o conjunto de valores, ideias, representações com que as pessoas pensam a si mesmo, o mundo, formaria uma ideologia. O Slavoj Zizek, né, filósofo contemporâneo, vai dizer que a ideologia tem aí um papel específico, que é permitir ao indivíduo, em contato com uma realidade muito difícil, sobreviver nela, né? Quer dizer, um mundo aparentemente caótico vai encontrar na ideologia uma espécie de anteparo que permite a ele acordar todo dia de manhã, sair, trabalhar, voltar, etc. e tal, né? Então, por exemplo, a gente sai, a gente trabalha, a gente pega um ônibus lotado, você vai lá e paga o ônibus. Você passa no final do trabalho, vai comprar alguma coisa no supermercado, você tira o seu dinheirinho do bolso e paga aquilo. E nem se dá conta, nem passa pela sua cabeça consciente que isso é um comportamento social, né? Se você parar para pensar em cada coisa, você não sobrevive. A ideologia ajudaria a perceber essas diferentes formas de existência como aceitáveis e normal. Nós vamos ver daqui a pouco
no conceito do próprio Marx e do Engels, como que isso serve como uma espécie de legitimação do que existe. Né? Você não acha estranho pagar pelas compras que você fez no supermercado. Você não acha estranho receber seu salário ao final do mês. Eu posso adiantar para vocês que isso é muito estranho. É estranhíssimo. Né? Você está vendendo a sua força de trabalho. E, em troca, recebendo dinheiro, e com esse dinheiro você vai tentar, pelo menos, chegar no final do mês comprando aquilo que é necessário. Isso não é nem natural, nem inevitável. Isso é uma relação social de produção estabelecida, né, que passa para a gente como natural, e aí tem um papel importante, que é a ideologia. Nós vamos aqui, diante desses vários significados de ideologia, optar até pelo tempo, pelo caráter desse curso, né, de tentar partir da definição de Marx e Engels. Né, dois pensadores alemães, como vocês sabem, que viveram no século XIX e escreveram juntos, ali em meados dos anos 40 do século XIX, entre 46 e 47, um livro chamado Ideologia Alemã, que era uma espécie de acerto de contas dos dois com as ideias do seu tempo. Né? E lá tem um conceito de ideologia. Não tem na forma daqueles manuais, a ideologia mas está lá construído e apresentado no conjunto do texto uma reflexão sobre essa importante questão. Como que as ideias, as representações, os juízos, os valores funcionam como uma força ativa na sociedade, interferem na nossa ação, na nossa vida, nas nossas decisões. Né? E, de certa maneira, por motivos que a gente vai ver, essa ideologia ganha uma autonomia e passa a nos dominar, quer dizer, de instrumento que ele poderia servir para a gente relacionar com as outras pessoas, para poder se inserir em relações sociais estabelecidas, ela se transforma numa força hostil que passa a nos controlar e daí vai gerar uma série de problemas. Né? Para Marx, já vou adiantando, a ideologia tem um aspecto muito negativo, como a gente vai ver. Ora, o ponto de partida de Marx e Engels é que aquilo que está presente nas representações, na linguagem, nas ideias, nos valores, nos juízos, né, através dos quais a gente forma a nossa consciência de si mesmo, do mundo, dos outros, eles são a expressão ideal de certas relações sociais de produção que existem em cada momento. O que quer dizer isso? A forma como a gente produz a vida, como a gente se relaciona para produzir a vida, né? Com base em que condições existentes. Essa materialidade da vida, né, se expressa num conjunto de ideias, de valores, de representações, etc. E tal. Mas na situação de uma sociedade onde essas relações sociais de produção, formas de propriedade, criaram interesses antagônicos, criaram interesses opostos, né? Ou seja, que para a realização de um, o outro não pode se realizar, isso interfere no conjunto das representações ideais que essa sociedade cria. E elas assumem uma forma específica, particular, que serve para uma das classes garantir, manter, reproduzir as condições do seu domínio e legitimá-la perante o conjunto da sociedade. Marx e Engels chamaram isso de ideologia. Como é que a ideologia opera? Né? A ideologia opera, se a gente fizer um apanhado, uma síntese, não só desse livro, mas dos diferentes momentos durante a obra desses autores em que eles trataram do tema, a gente pode chegar a 5 formas pelas quais a ideologia opera, né? Que caracterizariam para os dois, para esses autores, aquilo que a gente pode chamar de ideologia. Então vamos lá, que nós vamos usar isso depois para pensar o Brasil hoje. Primeiro, a ideologia, o conjunto das ideias, representações que derivam da forma de vida existente em cada período, sendo uma ideologia, elas têm a função de ocultar, né? Elas ocultam, elas impedem que sejam vistas determinações daquilo que você vive, certo? Então a ideologia não é só uma forma qualquer de pensamento, é uma forma de pensamento que tem por função ocultar as determinações. Ela não revela. O conhecimento, a ciência, a razão, tem essa função. Ela vai procurar revelar aquilo que não é visto, as determinações, as raízes mais profundas. A ideologia opera ocultando isso, impedindo. Tem um pensador inglês, né, que vai dizer que o que impede as pessoas de chegar à razão é como se fosse uma catarata. Aquilo que impede a sua vista é formado por todas as ideias, conceitos e preconceitos que a humanidade criou até então. Né? Quem falou isso foi o Francis Bacon. Né? E ele chamava isso de ideologia também. Ora, por que oculta? Né? A gente vai discutir um pouco mais quando chegar no Brasil contemporâneo. Mas, por exemplo, eu falei, vocês saem, vão trabalhar, recebem um salário, compram as coisas. Isso é natural, normal, tal. O que está ocultado por essa ideologia? O que está ocultado aí é que você é explorado. Alguém compra a sua força de trabalho para extrair mais valia, acumular privadamente o valor que você gerou, né? Gerando assim uma classe de possuidores da riqueza e uma classe de trabalhadores que será explorada. Essa determinação a ideologia oculta.
E ela vai apresentar isso, por exemplo, como uma livre concorrência. Você vende sua força de trabalho porque é o que você tem, o capitalista vende as mercadorias pelo que tem, são todos iguais. Então, as determinações são ocultas no mecanismo da ideologia. Então, não se percam, vão anotando aí. O segundo elemento que está presente no funcionamento da ideologia é uma inversão. Ela não é apenas um conjunto de ideias, valores que oculta as suas determinações. Ela oculta mostrando algo que parece, no espelho da ideologia, invertido. Há sempre uma inversão na ideologia. Você quer achar um pensamento ideológico? Procura que você vai achar ali uma inversão. Então, por exemplo, você trabalha, você produz a riqueza, mas os capitalistas vão se apresentar como classes produtoras e vocês como colaboradores. Ou seja, há aí uma inversão. Ou na clássica teoria política, né? O Estado torna possível a sociedade. Não, é a sociedade que torna possível o Estado. O direito, né, é o que determina a ação social capaz de ser uma ação civilizada. Não, é a sociedade, em certo momento do seu desenvolvimento, que projeta suas relações em normas jurídicas. Então, o direito não constitui a lei, né? São as relações sociais, a vida e a cultura que se constituem em direito. Então, aparece aí uma coisa invertida, né? Ocultada nas suas determinações e invertida. O terceiro elemento que sempre está presente num discurso ideológico é uma clara naturalização do que é, na sua essência, histórico, social, cultural. Esconde-se, naquele efeito do ocultamento das determinações, escondem-se essas características históricas, culturais, sociais dos fenômenos, apresentando-se como se fosse natural. Isso é muito explícito nas relações de gênero, né? A relação entre homens e mulheres, os papéis sexuais no trabalho, na família, são apresentados como naturais. Naturais porque existe um ser natural biológico homem, masculino, um ser natural biológico mulher, feminino. E a partir daí se empurra uma série de coisas que não são nem naturais nem biológicas, né? Quem vai cuidar dos filhos, quem vai levar a criança na escola, quem vai lavar a louça, né? Quem vai ser responsabilizado pela educação. Ou seja, papéis de gênero, né, não são naturais e biológicos, são sociais, históricos, culturais, mas são apresentados como se fossem naturais. Não precisa dizer isso também nas relações ético-raciais, né? Ana Procópio vai discutir com vocês, já aproveito para deixar um beijo para ela, né? E ela vai aprofundar isso bastante com vocês. Mas, assim, a naturalização de uma diferença entre grupos étnicos, né, é profundamente ideológica, né? Ainda que uma das formas da ideologia é apresentar uma justificativa naturalizadora para isso, de raças superiores, raças inferiores, etc. e tal. Sempre tem uma naturalização. Então vamos lá, vamos recapitular. Um ocultamento, uma inversão e uma naturalização. Ora, veja, esses aspectos atuam em conjunto. Isso produz uma legitimação. O discurso ideológico não é algo que quer compreender o fenômeno. Ele não quer revelar suas determinações. Ele não quer ver aquilo que a aparência esconde. Ele quer legitimar para dizer que isso que assim se apresenta é assim mesmo. Então, você vai acordar, vai trabalhar, vai vender sua força de trabalho, porque é assim. É assim que as coisas funcionam. É assim que você vai conseguir vencer na vida, né? Mas tem distorções essa sociedade? Tem, porque são naturais e tudo tem distorções. Mas, no fundo, essa é a melhor forma de ser e que foi alcançada pela humanidade. Então, é um discurso que procura legitimar o existente, dizer que ele é assim porque é assim que ele deve ser, né? Ora, se a gente somar essas 4 determinações, para que a gente não se perca, o ocultamento, a inversão, a naturalização, a legitimação e justificativa do existente, elas operam em conjunto para fazer uma função, a quinta, que é essencial para a questão ideológica. O resultado de tudo isso é que um interesse particular apresenta-se no conjunto da sociedade como se fosse um interesse geral, né? Então, assim, a burguesia não fala em sociedade burguesa, ela fala em sociedade, olha a generalização. Não fala em um tipo específico de família, mas fala em família. Todo mundo que vive sabe que existem vários tipos de família. Mas a burguesia naturaliza um tipo de família como se fosse a família. Essa generalização, em que esconde o interesse particular de uma determinada classe, apresentando como se fosse interesse geral, amarra todos os elementos da ideologia com uma função política, de garantir a dominação e perpetuação do domínio de uma classe sobre outra. Em linhas muito gerais, naquilo que nos cabe aqui nesse momento introdutório, né, é isso que a gente parte para discutir ideologia, né? É um instrumento de dominação de classe. A ideologia é uma forma pela qual as relações sociais de dominantes, de capitalistas, burguesas, apresentam, legitimam-se e escondem suas próprias determinações visando sua reprodução. Portanto, é inseparável da
cisão da sociedade em interesses opostos e antagônicos de classe. Ora, como é que isso pode ser checado? Como é que a gente pode fazer um segundo momento, passar para a conjuntura, passar para a realidade do Brasil contemporâneo para discutir isso? Então nós escolhemos, inclusive o texto que eu propus para vocês com o texto de base, ele é uma análise de conjuntura, mas que trata essa questão da ideologia. Então vou procurar seguir aqui na exposição a mesma estrutura argumentativa lá do artigo, que foi publicado num site de análise de conjuntura, que é o Holofonte. Ora, então vamos lá. Nós vivemos uma crise. Isso não é novidade para ninguém. A gente vive, percebe essa crise, sofre as consequências dessa crise. Quando vivemos uma pandemia e tivemos que ter acesso a um serviço de saúde que estava sendo desmontado, sucateado, um país despreparado para poder receber ou enfrentar uma pandemia da dimensão que é essa pandemia, Mas a gente vive essa realidade, se relaciona com ela, sofre com ela, mas isso não quer dizer que nós entendemos, que a gente capta na nossa consciência as diferentes questões que estão envolvidas nessa crise. Para complicar, no Brasil, nós temos uma combinação, uma confluência de 3 grandes crises. Na base destas tem uma crise econômica muito grande, muito forte, que se expressa e que acabou se projetando numa crise política, que se arrasta, basicamente desde 2016, mas que tem suas raízes anteriores. E tudo a combinação da crise econômica e da crise política e das escolhas e opções tomadas nesse meio do caminho geraram um aprofundamento acima daquilo que conhecemos no Brasil, da chamada crise social. Porque todo mundo que está na área do serviço social sabe que a crise social não é um evento conjuntural, ela é uma característica própria da nossa formação social. Vem lá do nosso passado colonial, entrou adentro na história do capitalismo dependente e se expressa hoje claramente na forma da nossa sociedade. Então nós temos aqui a combinação de 3 grandes crises. A ideologia opera aí, já de imediato, escondendo as determinações dessa crise. Porque é fácil a gente falar, estamos em crise. Estamos em crise, a gasolina está muito cara, os alimentos estão caros, o emprego está difícil de achar, o Estado está tirando financiamento de áreas essenciais, no caso da saúde, que nós falamos, mas também da educação, da moradia, do saneamento, etc. e tal. Então a gente vê a superfície da crise. Mas por que estamos em crise? Veja, esta é uma crise de um modelo de produção. Essa é uma crise que tem suas raízes lá na década de 50. É uma crise das opções e caminhos escolhidos por uma série de governos, que vieram desde lá dos anos 50 até o período mais recente de abertura política, que se inaugura com a crise da autocracia burguesa, da ditadura, no final dos anos 70. Você tem um modelo econômico que produz crises periódicas, crises renitentes, que geram aquele movimento de onda, picos de crescimento, estagnação, recessão, até chegar a uma crise que gera catastroficamente a situação que se apresenta. Então, assim, é uma crise da sociedade capitalista e das opções tomadas para resolver as contradições insolúveis dessa forma de produção, em que a riqueza social é acumulada privadamente. Então você tem a ideologia operando sempre. Veja, tem um mecanismo interessante da ideologia que ela não esconde porque não mostra, ela esconde mostrando. Então, uma hora é uma crise internacional do petróleo, como a crise do petróleo dos anos 70. Depois você tem uma crise que não depende da gente também, é uma crise que vem de fora. É uma crise da forma antiga, como se administrava o país, então é preciso democratizar. É uma forma de crise que deriva das opções erradas do governo passado, mas agora serão construídas. Tem sempre um tecido de afirmações que serve para mostrar uma justificativa, vamos falar daqui a pouco, para esconder as determinações da crise. Por exemplo, o atual governo é herdeiro direto de um golpe, do golpe de 2016. Mas o Temer, com a sua transição do governo Dilma derrubado para o governo atual Bolsonaro, falou claramente, nós vamos acertar a economia do Brasil, privatizando, reduzindo drasticamente os gastos públicos com a emenda do fim do mundo, aquilo tudo que vocês conhecem, vamos botar ordem na casa, na política econômica, na política monetária, na política fiscal, vamos fazer uma série de reformas atacando duramente os direitos dos trabalhadores, a previdência, e tudo vai dar certo, 2016. Aí acaba o mandato do Temer e lógico que não resolveu a crise. Aí vem o governo bolsonarista para dizer que a crise é uma herança de governos
segundo ele, esquerdistas, né, de um marxismo cultural, de uma série de coisas, que destruíram o Brasil, porque roubaram a Petrobras, porque fizeram esquemas de corrupção, e que ele vai moralizar tudo isso, e aí o Brasil vai dar o grande salto para frente, né? E capotou. Então, veja, a ideologia, na crise atual, opera como um mascarador de determinações, né? Onde aqueles mesmos que propuseram as medidas que levam à catástrofe, né, se isentam de suas responsabilidades. Né? O Fernando Henrique, com a sua radical política de privatização, o Collor antes com a abertura e o desmonte do Estado, ou seja, um conjunto de governos que nós chamamos de neoliberais, por um certo eufemismo meio impreciso, né? Que é, na verdade, formas do governo burguês. Outra coisa que a ideologia opera no ocultamento é ela se ocultar a si mesma como ideologia. Ela nunca se apresenta como ideologia. Não é? Porque a ideologia, ao contrário do que você possa imaginar, não é uma. Então você tem as relações sociais burguesas, as formas capitalistas de produção, as formas burguesas de propriedade. Isso geraria, portanto, uma ideologia burguesa, única e inalterável. Não é assim. A ideologia tem a mesma base material, mas pode assumir diferentes formas. Né? Então, por exemplo, na ditadura militar, é a ideologia do autoritarismo, a ideologia da grande nação, a ideologia da luta contra o comunismo, né? Do crescimento econômico acelerado. Mas isso se esgota, o próprio modelo econômico garantido e mantido pela ditadura entra em crise e a ideologia burguesa transita para uma forma de uma ideologia democrática, que vai jogar a culpa na forma autoritária do Estado anterior e vai dizer que a democracia é portadora de todas as virtudes, tudo vai dar certo, mas garantindo a economia de mercado, a propriedade privada, né, tudo isso. Né? Então, assim, a ideologia burguesa, ora assume uma forma de um reacionarismo descarado, ora de um liberalismo, ora de uma consciência democrática, né? Ora de um conservadorismo. Então, essas mudanças na ideologia ocultam algo essencial. Por que é necessário mudar a forma da ideologia? Porque a antiga forma não está sendo mais funcional. Precisa ser descartada e, no seu lugar, ocupar uma outra forma para garantir o mesmo conteúdo. Né? Então, o pensamento autoritário da ditadura transita para uma forma democrática. E agora, essa forma democrática transita para uma forma de um conservadorismo que assume características reacionárias. Né? Não é por acaso. Agora, por que isso foi necessário, que a gente vai discutir daqui a pouco, fica ocultado, né, pelo discurso ideológico, né, por um conjunto de afirmações, valores e argumentos que servem para a pessoa assumir como verdade e deixar passar por trás aquilo que ela esconde. Existe aí, na crise atual, uma inversão bastante clara, uma inversão bastante precisa. Né? Tem uma crise que é afirmada e apresentada como uma crise moral, por exemplo, a corrupção. Né? Isso esconde que, na verdade, é uma crise econômica das escolhas tomadas naquilo que se chama de neoliberalismo. Né? Mas nessa inversão se inverte o econômico e o político. A esfera política ganha uma dimensão, fica mais evidente, mais visível, parece uma luta política, né, de setores e fragmentos, que nós mortais aqui embaixo entendemos pouco, né, uma luta por um poder político materializado em processos eleitorais ou não, mas isso é uma inversão. Né, por quê? Porque as determinações econômicas é que estão ditando as regras da política. E parece aos olhos nossos, né, da réis mortais aqui embaixo, que é as formas políticas que vão ditar os caminhos econômicos. Quando, na verdade, o que nós sabemos é que são esses determinantes econômicos, as classes dominantes, os grandes interesses do capital monopolista, que determinam os caminhos da política e não o inverso. Mas isso vai cobrar um certo preço, como nós veremos. É evidente que a ideologia, nós vamos nos deter daqui a pouco, né, no que ela está perguntando dessa nova direita, desse aparente ressurgimento de um pensamento conservador, reacionário, né? Mas tudo isso corre o risco, na operação ideológica da crise atual do Brasil, de naturalizar isso. Veja, o que seria a naturalização desse processo? Né? Ó, o Lula tinha uma série de expectativas muito grandes, se envolveu em corrupção, etc. Vamos tirá-lo. Né? Mas o Temer também tem coisa. Mas o Bolsonaro e a sua família miliciana também tem. Na cabeça do senso comum, e o senso comum é onde a ideologia opera, né? Parece a ele que isso é natural, é coisa do poder. Você já deve ter ouvido isso, né? O poder corrompe. É natural do ser humano. Você deu o poder, ele vai usar para si próprio. É isso mesmo. Né? Não é. Primeiro que não é natural. Né? Natural é o alface sem agrotóxico. Natural é o sol nascer de um lado e descer do outro. Né? Isso aí é natural. As relações e as formas políticas que os seres humanos operam não tem nada de natural, mas aparecem como natural. Né? Aparecem como natural. E aí ninguém presta,
esse tipo de afirmação é onde a ideologia está operando, né? Ah, todo político rouba mesmo, né? É interessante assim, todo muito político rouba, por isso eu odeio esse político. E esse que você defende, eu gosto dele porque todo mundo rouba, mas eu tenho preferências por ele. Então, você acaba aplacando, né, através da naturalização. A naturalização também funciona na discussão da crise econômica, né? Isso aparece nos discursos, não temos tempo de analisar aqui. Mas você pega, por exemplo, o discurso de ex-presidentes do Banco Central, que vão falar, olha, não se preocupe, isso é uma crise que sempre tem. Né? É como se fossem as estações do ano. Tem uma parte que é quente, tem uma parte que é fria. Na economia tem uma parte que está tudo bem, tem uma parte que está tudo em catástrofe, quebra coisa, tem desemprego, inflação, história. É natural. Não é natural. Isso é o metabolismo do capital, da mercadoria, do dinheiro. Né? Isso não tem nada de natural, isso é próprio de uma relação social, histórica, determinada economicamente. Por fim, para ficar naquelas 4 elementos da ideologia, isso acaba por justificar, legitimar. Esse mecanismo da ideologia é talvez aquele que esteja em mais evidência nessa crise política. Vamos dar um exemplo. Quer dizer, o Temer, golpista que sempre foi, não passou a ser o momento da oportunidade do golpe, sempre foi, para quem conhece a sua história, né? O Temer não deu um golpe, destituiu uma presidente eleita, uma aliança espúria com o setor do parlamento, né? Porque ele é um golpista, né? Você tinha ali um movimento de interesses, de luta de classes claramente se movendo ali, né? E que se beneficiaram de um longo ciclo de conciliação de classes que, por uma série de motivos, se esgotou. Então, a forma política do pacto precisaria ser superada. Os personagens são apenas personificações desses interesses em luta na sociedade. Mas precisava justificar isso. Veja, você não pode chegar para a sociedade e falar o seguinte, olha, horário nacional, né? Rede Globo anuncia, vai entrar uma analista e fala assim, é o seguinte, o grande capital monopolista, né, os donos de terra, o agronegócio, a grande indústria, os bancos, né, o comércio exportador e importador se reuniram e acharam que essa senhora precisa ser derrubada. Não dá para falar isso. Né? Então eu vou apresentar isso como um movimento democrático, jurídico, né? Eu vou achar um tipo jurídico para poder dizer que ela cometeu uma irregularidade, no caso as pedaladas fiscais, né? Vou fazer todo um circo institucional com a presença do Supremo Tribunal Federal, com os digníssimos deputados federais, né, para poder fazer um processo de impeachment com direito à defesa, cometeu-se uma irregularidade, caça-se o mandato. Veja, tem toda uma legitimação jurídica. Soma-se a essa legitimação jurídica uma legitimação midiática, um verdadeiro bombardeio dos meios de comunicação, repetindo notícias. Notícias que vão buscar tirar a legitimidade de um governo e abrir espaço para uma aventura golpista. Soma-se ao movimento político, parlamentar, midiático, o movimento jurídico. Né? Um longo processo da Lava Jato, financiado diretamente por interesses desse capital imperialista, como o do senhor Moro, que agora fica desmascarado, né? Que recentemente foi desmascarado, inclusive juridicamente, e vai criar a legitimidade jurídica para a ação golpista de 2016. Então, veja, essa é uma operação ideológica, em todos os níveis, político, jurídico e midiático, que gera o discurso legitimador por uma ação que, ao se realizar, esconde as suas próprias determinações econômicas, de grupos de interesse, de facções, etc. e tal. Agora, o Brasil não é simples, né? Vamos lá, né? Você já vive há bastante tempo aqui para saber isso. O Brasil não é um país para principiantes. A ideologia tem limites. Senão ele vai acabar criando uma imagem de que as classes dominantes têm um enorme poder econômico, têm uma incrível capacidade de dominação ideológica, né? E, portanto, fechou um domínio perfeito em que os próprios dominados nem sequer percebem que são dominados. Não, a ideologia tem problemas, a ideologia tem limites, né? Ela é algo dinâmico, principalmente nos momentos de ruptura, de passagem. Né? Quer dizer, a ideologia que permitiu a existência e a reprodução das condições capitalistas no ciclo passado assumiu uma forma de uma ideologia que nós podemos chamar de democrática, cidadã, né? Fundada num pacto de classes, que os governos do PT são a maior expressão. Quebrar isso para colocar uma outra é uma operação delicada, é um momento de crise da ideologia, onde a base material exige uma nova forma, mas descartar a forma antiga abre um período de luta, abre um período de incerteza. E aí que eu vou entrar num momento da análise de conjuntura que nos leva da crise recente para a crise atual. Veja, o setor dominante no Brasil, e eu quero materializar isso para não ficar nenhuma dúvida, o grande capital monopolista, aqueles que controlam o agronegócio, os bancos, as grandes indústrias, o comércio interno e externo, né, as finanças, esse setor econômico determinante, aquele para qual a riqueza
produzida conflui e se acumula em associação e dependência com o imperialismo, não queria o desfecho de 2016. Né? Ela tentou, até o último momento, manter a forma anterior do pacto. 2015, isso é evidente em discursos da Fiesp, da Firjan, da Febraban, etc. e tal. Só que a luta de classes opera. Né? Quer dizer, para poder pressionar os governos existentes, arrancar deles concessões necessárias para os interesses do capital, foi desencadeada uma operação político-jurídica e midiática que leva a um desgaste profundo dos governos anteriores. Não é? O que esperava esse setor dominante? Retirar os governos petistas, abrir uma transição com Temer, e numa eleição, 2018, eles construiriam um candidato que se apoiaria no discurso de nem a direita, nem a esquerda, o centro, a democracia, o bom senso, etc. para colocar alguém, ao mesmo tempo, comprometido com a pauta do grande capital e com um grau mínimo de legitimidade democrática. Né? Ele não queria romper totalmente esse elemento ideológico da democracia. Só que uma das coisas que eles colocaram em movimento, de certa forma responde uma das questões que já apareceu aqui, é o inflar da extrema-direita. Né? Veja, quando as pessoas perguntam, mas e de onde apareceu esse conservadorismo que tomou forma em 2015, que se expressou em grandes manifestações de massa, que assumiu uma forma histérica, né, desse mal que tomou conta do país, né, essa icterícia, que ficou todo mundo amarelo, raivoso, com veia saltando, cuspindo, falando bobagem. Então aí vem isso. Primeira coisa que não vem de lugar nenhum, sempre esteve aqui. O conservadorismo, e principalmente dentro dele, que tem várias manifestações conservadoras, o seu aspecto reacionário, é expressão de uma sociedade brasileira que é em si mesmo desigual, elitista, racista, homofóbica, machista, ou o Brasil passou a ser isso em 2015. Ou isso são cicatrizes e marcas de uma formação social, de tradição colonial, de capitalismo dependente, de uma sociedade culturalmente patriarcal, né, dominada por interesses imperialistas. Tudo isso produz uma base, né, um caldo de cultura onde o conservadorismo sempre esteve presente. E às vezes expresso de forma clara, às vezes expresso de forma disfarçada. Né? Alguém inflou, quer dizer, foi inflado essa extrema-direita na contraposição, numa histeria antipetista, que tem vários aspectos ideológicos. Por quê? Porque um dos elementos dessa histeria antipetista é o resgate da Guerra Fria, da ideologia da luta contra o comunismo. O PT nunca foi comunista, nunca propôs uma revolução, né? Deixou de ser, na sua prática concreta de governo, qualquer resquício de uma proposta minimamente socialista democrática. Né? Mas era preciso colar na figura do PT a ideia da destruição moral, da destruição econômica, do comunismo como um perigo, um fantasma que ameaça a sociedade cristã, etc. E tal, né? E para isso, um instrumento político disso foi uma extrema-direita. Né? Na cabeça das classes dominantes, veja se vocês concordam com isso, isso era um instrumento, era uma ferramenta para desgastar o governo, seja para negociar em melhores condições, seja, se necessário, porventura, trocá-lo, né, por uma opção política mais adequada aos interesses do bloco dominante. Mas a direita, o grande capital, não apostou na extrema-direita. A extrema-direita ganhou força política, né, ocupou um espaço eleitoral. Diante do fracasso das alternativas eleitorais, isso não é acidente, a grande burguesia brasileira tem enorme dificuldade em uma personificação político-eleitoral. Você pode discutir isso em outra oportunidade. Né? Na ausência de candidatos, o candidato deles, é bom falar isso nesses momentos da conjuntura, era o Alckmin. Né? O Alckmin era o candidato do grande capital. Não decola. Nenhuma das outras alternativas que eram palatáveis ao grande capital decolam. E o Bolsonaro ocupa esse espaço com um discurso radicalizado de extrema-direita. Né? Veja, o que a burguesia pensa nesse momento? Né? A vitória do Haddad seria um retrocesso em relação ao golpe dado de 2016, aposta-se no Bolsonaro, não tem problema, a gente mantém isso sob controle. Né? Veja, isso foi um erro. A burguesia erra. Né? A gente precisa evitar essa visão de uma classe dominante infalível. Ela erra, e errou feio. Ela acreditou que poderia manter o bolsonarismo sob controle na própria composição do governo e na força de suas instituições. Ele falaria suas bobagens, porque ele é um imbecil, não se pode controlar o que um imbecil fala, mas seria, vamos dizer assim, um folclore. Já teve outros presidentes também que são folclores nesse aspecto, que são muito burros, não sabiam o que fazia, tem a história do Dutra e outras figuras. Né? Mas tudo bem, porque eles não governam.
Né? Essa é uma outra coisa que a ideologia faz com que a gente não veja. Né? A gente acha que elege um presidente e o presidente vai governar o país. Não é assim que funciona. Né? Quem governa o país são os interesses dominantes de classe. Eles é que estão por trás de tudo, né? Do governo, do poder executivo, do judiciário, do legislativo, né? do grande monopólio da mídia, etc. E tal. Então, esses interesses econômicos falaram, tudo bem, deixa o miliciano brincar de presidente, que a gente controla ele por fora. Isso começa por uma engenharia política, né, de 3 setores. Os militares, que não são o setor bolsonarista. Os militares é outra coisa. Os militares, o bolsonarismo, e as forças de mercado, que também é uma expressão ideológica para esconder os interesses do grande capital monopolista. Esses ficariam com as áreas, vamos dizer assim, sensíveis para o grande capital, vão pegar os ministérios da agricultura, né, vão pegar o Ministério da Indústria e da Tecnologia, vão pegar o Ministério da Economia, do Planejamento, o Banco Central, pega o coração econômico do governo. Os militares teriam o papel de tutelar esse governo e, de certa forma, legitimá-lo. Veja como isso vai aparecer também como elemento da ideologia. Né? Isso, depois a gente vai voltar nessa afirmação da Regiane. Eu não acho surpreendente, mas a gente vai voltar nela. Os militares entram como um tipo de aliança com o bolsonarismo, mais uma aliança em que eles respaldariam o bolsonarismo, mas tem interesses diretos no governo. São 6 mil militares em cargo no governo, tem a questão do orçamento das Forças Armadas e outras coisinhas mais que os militares estavam envolvidos. Mas eles são uma terceira força, né, que seria supostamente uma força de controle. E assim funcionou. E o bolsonarismo entra no governo com a figura do presidente, né, com uma lógica explícita, né, de um debate ideológico em todas as afirmações que nós falamos aqui, né, de ocultamento, tudo aquilo que a gente foi falar. E esse debate se daria na área do que eles chamam do embate dos costumes. Né? Então, por que o ministro bolsonarista nas relações internacionais? Aí deve ter sido uma negociação difícil, porque o capital acha um setor sensível, e é verdade, né, como na verdade acabou sendo na sequência. Mas a ideologia conservadora bolsonarista é uma ideologia importada, né, de uma certa vertente de um conservadorismo norte-americano, que se fundamenta na ideia da batalha cultural, que os marxistas tinham ganho a batalha cultural no último período, era necessário abrir essa batalha contra o globalismo, etc. e tal, e aí vai entrar aquela figura deplorável, né, do Araújo. Nos costumes, a ministra, né, da Goiabeira, vai ficar lá na cidadania, direitos da mulher, uma pessoa que é contra o feminismo, é contra os povos indígenas, é contra tudo isso, mas vai ficar lá porque ela tem um papel fundamental no discurso de defesa da família, de luta contra o homossexualismo, de luta contra o marxismo cultural, né? E, portanto, é aquela figura, aquela pastora que está ali tomando conta dessa área. E a educação, esses eram os 3 ministérios chaves para o bolsonarismo. O resto ele pôde lá lotear para os seus interesses, né? E são os 3 ministérios que mais deram crise. Né? A educação é o principal deles. Eu acho que é o 4º ou 5º ministro, e um mais incompetente que o outro, porque está lá para desmontar a educação pública e não para ter uma proposta da educação, da estrutura educacional no país. O Ministério das Relações Exteriores é uma tragédia, etc. e tal. Mas o ponto mais grave é o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um miliciano, é o cara ligado, além do seu despreparo total, como figura, né? É uma pessoa execrável do ponto de vista humano, preconceituoso, rude, né, despreparado, né? Mas o Bolsonaro tinha um plano, né? Como dizia um amigo meu lá do ABC, pior do que um imbecil é um imbecil com plano. Né? Ele tinha um plano, quer dizer, qual que é o plano do Bolsonaro? Ele não foi eleito para fazer um governo, para criar uma marca, para se reeleger. Ele foi eleito para dar um golpe. Ele é um saudosista da ditadura, ele é um saudosista do golpe de 64. E a pior coisa de uma ideologia é quando o agente ideológico acredita nela. Os militares são muito pragmáticos. Eles defendem uma ideologia reacionária do golpe, mas sabem que aquilo passou e que eles estavam mais querendo enterrar isso debaixo do segredo de Estado e deixar para trás como um episódio histórico. O Bolsonaro não. O Bolsonaro acredita que ele é um messias, né, que veio salvar o país do marxismo cultural, da esquerda revolucionária, da corrupção, na defesa da família, dos valores cristãos e todas essas bobagens que ele aglutina no seu discurso. E para isso, ele queria criar um governo de tensão, um governo de enfrentamento, um governo que justificasse uma intervenção militar e um golpe. Aí que entra a contradição entre a ideologia e as relações de luta de classes. O que a burguesia queria era tranquilidade para operar seu programa. Né?
faz as reformas, ataca a Previdência, ataca os direitos trabalhistas, desmonta o Estado, abre as finanças do capital estrangeiro, privatiza o que tiver que privatizar, inclui o plano desastre do ultraliberalismo do imbecil do Guedes. Tudo que ela não precisa é uma crise política, tudo que ela não precisa é marola. E o Bolsonaro criou marola desde o primeiro dia, seja na pauta moral, né, com a Damares, seja com as atrapalhadas do Araújo, seja com a total incapacidade política dos ministros de educação, né, com destaque para o Weintraub, né? Tudo isso vai gerando marola. Até aí, tá, vamos dizer assim, sob controle. Tudo bem, ele pode fazer essas bobagens desde que o plano econômico esteja andando e estava andando. O agravamento da crise econômica e a pandemia tem aí um papel importante, faz com que o Bolsonaro se sinta coagido pelos seus aliados de governo. Veja, quem está cercando o Bolsonaro desde o início do seu governo não é a incrível oposição que o PT fez, até porque o PT foi muito, vamos dizer assim, ponderado na sua oposição ao bolsonarismo, né? Nem a nossa incrível capacidade de mobilização de greves, setores, não. A crise era interna, né? Onde tanto militares como o setor de mercado tentavam, vamos dizer assim, botar limite, para usar uma expressão clara, botar o Bolsonaro no cercadinho. Você pode falar as bobagens lá no cercadinho, né? Mas na política externa, na política econômica, chama o Guedes. Né? Ora, o Bolsonaro se sentindo acuado, né, e como ele é alguém que acredita na sua própria ideologia, ele vai criar um discurso de que ele está sendo cerceado por forças que o impedem de governar e tenta claramente preparar um golpe. E bota em ações isso, nas convocações de atos chamados antidemocráticos, né, na declarações absurdas que dava, e numa abertura de uma frente de luta para justificar a sua ação contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Veja, é uma peça que não funciona no esquema da burguesia. Que a burguesia não quer um presidente que ataque as próprias instituições que estão garantindo o seu próprio plano, que está andando. O cara quer dar um golpe no Estado que está garantindo o plano de quem o elegeu. Né? Portanto, isso não podia dar certo. No começo da pandemia, o negacionismo do Bolsonaro coincidiu com o negacionismo dos capitalistas. Os capitalistas, nós vimos declarações horrorosas, né? Como aquele ser humano adjeto, né, dono de uma cadeia de hambúrgueres, que falou que morrer 700 mil pessoas não era tanto assim. Né? Era preciso pensar o que ia acontecer depois e não com as pessoas que morreram, né, que a economia não podia parar. Então, o primeiro momento, né, de negacionismo do Bolsonaro coincidiu com isso. Mas é evidente que o capital pensava no momento de enfrentar a pandemia e isso se resolve pela vacina. Né? Veja, o capital, o núcleo pensante das classes dominantes, não pode ser negacionista. Ele não pode ser irracional, como a extrema-direita tem que ser, pela sua própria forma de existência. E quando o Bolsonaro começa a atrapalhar o processo de vacinação, claramente, um pouco antes disso, você tem um descolamento de setores dentro do Estado, dentro do poder dominante, que vão começar... Obrigado. Vão começar a buscar alternativas ao Bolsonaro. E claramente alguns setores pensando no processo de destituição do Bolsonaro. Veja, isso explica a mudança abrupta de posição da Rede Globo, por exemplo, que apoiou clara e descaradamente o Bolsonaro nas eleições e que agora precisava tirar o corpo fora. Né? Mas a Rede Globo também é um porta-voz de setores, ela não é o seu interesse, ela expressa o interesse de segmentos econômicos importantes. E ela acreditava, e a burguesia também acreditava, que o mesmo esquema que afastou Dilma afastaria tranquilamente Bolsonaro. Por exemplo, né, quer dizer, uma ofensiva midiática, algumas medidas jurídicas e algumas medidas parlamentares cercariam o Bolsonaro, seja para coagi-lo a recuar, ou seja para destituí-lo, se fosse o caso. Aí que a coisa complica. Porque o bolsonarismo dá mostras de que vai reagir. E vai reagir na perspectiva de ruptura. E tinha, ou não se sabe, né, até que ponto isso é real ou é blefe, né, apoio nas Forças Armadas, nos aparatos policiais e nas estruturas milicianas da qual ele faz parte, né, ou supostamente é o que se imagina pelas atitudes do seu governo. Assim como iniciativas de armamento, etc. e tal. Portanto, a burguesia estava diante de um dilema. Né? Não era tão fácil retirar o Bolsonaro como foi retirar a Dilma. Né? Isso abre um pacto. O setor militar, setores do parlamento e do judiciário, que poderiam ter interrompido o mandato do presidente, ou desse suposto presidente que ocupa a cadeira da presidência, porque motivos havia, né? Ele tinha cometido crimes eleitorais, ele estava envolvido em suspeitas de crimes comuns, né? Rachadinhas, etc. e tal, né? Assim como ele tinha cometido crimes de responsabilidade durante seu governo. Era só escolher a tipificação penal, abrir um processo de impeachment e caçá-lo. Isso vai ser suspenso, né? Principalmente pelo fato de que há um acordo, um pacto,
Esse pacto, eu costumo dizer, que estava abaixo da linha de visibilidade da República. Não teve uma data, não saiu no jornal. Nós soubemos que houve uma reunião entre militares, o Supremo Tribunal Federal e parlamentares, na época, dirigidos pelo esqueci o nome dele, né? O homem invertebrado da República, foi o último presidente da Câmara dos Deputados. Esse acordo selado parecia indicar, pelos efeitos, a seguinte disposição: Bolsonaro recuaria nas suas tentativas rupturistas, né? Pediria desculpa, foi mal, foi no calor do momento, etc. e tal, e eles, em troca disso, sentariam em cima dos processos e, principalmente, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia não aceitaria nenhum pedido de impeachment tramitando no Congresso Nacional. Esse pacto funcionou durante um certo momento, até o 7 de setembro, onde o Bolsonaro tenta, de fato, um ensaio do que seria uma ruptura. Mais uma vez, o pacto entra, os bombeiros entram e ele é garantido ali. O que me parece, já entrando para a discussão das perspectivas, né, do que se abre como expectativa a partir daqui, é que a burguesia, nesse momento, opera politicamente com a seguinte compreensão: seria um trauma político muito grande, a quebra, né, da institucionalidade. Interessante que isso não foi avaliado para tirar a Dilma, mas agora seria, até pelo risco de confrontação militar, né, e, portanto, a estratégia muda para um desgaste político acentuado, né, intensificado pela CPI, pela mídia, né, e por tudo mais, para que o Bolsonaro chegasse sem fôlego em 2018 e fosse derrotado, né. Mais uma vez, errar uma vez esperado, errar duas vezes é um sinal claro de deficiência cognitiva. A burguesia aposta na mesma estrutura, né? Uma contraposição entre o petismo e o bolsonarismo, segundo essa própria concepção, desgastados politicamente, favoreceria a construção de uma terceira via. A Rede Globo opera indisfarçavelmente nessa linha, né? E quer apresentar, e mais uma vez a ideologia opera de maneira explícita, né, uma discussão de que o Brasil está sem rumo e precisa de alguém sensato, que não pode ser o retorno ao passado petista, nem pode ser a permanência do bolsonarismo. Vamos de terceira via, né? Problemas: a terceira via não decola. Eu acho que até é errado essa ideia de decolar. Ela não consegue nem correr para poder, né, alcançar a velocidade e decolar, né? Os que buscam se credenciar para a terceira via, né, o governador de São Paulo, Dória, o falecido ex-ministro da Justiça, Moro, né, não conseguem raquítico e índices eleitorais. O Moro, coitado, né, tadinho, ele não consegue nenhum partido para se apresentar como candidato. O Ciro se esforça para aparecer, né, essa solução para uma situação sem solução, mas também não consegue angariar parcelas significativas para entrar na disputa, assim como o Tebet e outros que buscam se candidatar nessa linha. O que isso reflete com perspectiva? Que a sociedade brasileira, do ponto de vista da sua representação nas ideias, etc., está fraturada, está cindida, né? E isso acaba jogando água numa confrontação entre, de um lado, um petismo, que na verdade é muito mais um lulismo, né, e o bolsonarismo. Portanto, o Bolsonaro, e esse é o grande risco da conjuntura que se abre aqui, não chega enfraquecido na disputa, né? Tanto o desempenho nas pesquisas do ex-presidente Lula como o Bolsonaro se explicam muito pelo aspecto ideológico, né? Pela ideia de uma salvação de uma situação que parece sem salvação, né? Evidente que não há comparação entre o governo do Lula, né, e os governos do PT, incluindo a Dilma, que é muito injustiçada nessa história, até pelo petismo, né, porque ela, na verdade, foi muito obediente ao programa geral que já tinha sido implementado antes, mas fica uma imagem de um governo eficiente. Do ponto de vista administrativo, é evidente que ele é mais eficiente do que a catástrofe que agora se assoma com o bolsonarismo, né? Mas muita gente faz um cálculo racional, tirando de lado o vetor ideologia. Então, racionalmente, eu vou comparar realizações. Racionalmente, eu não quero uma pessoa que é um imbecil, né? Racionalmente, o cara que quase botou em risco, né, a segurança do país por aventuras golpistas. É um cara que está diretamente ligado em responsabilidade aos milhares de mortes, quase 700 mil mortes na pandemia, pela volta da fome. Então, racionalmente, ele teria que estar descartado, execrado. Eu, particularmente, acho que ele deveria estar na cadeia por todos os crimes que, de fato, já são mais do que indícios de que ele está envolvido. Por que ele ainda sobrevive? Porque existe uma identificação num segmento de massas, e que tem peso eleitoral, né, que não depende da bênção e das estruturas tradicionais. Foi assim que ele se apoiou em 2018. Né? E o que é essa base que dá essa expressão eleitoral? É um ressentimento muito grande, um ressentimento capturado e manipulado por um discurso de extrema-direita. Um discurso que
oculta todos os problemas desse país sob um manto enganoso de patriotismo, de um patriotismo desnacionalizador, que até perde a noção nacional. É um patriotismo vazio de conteúdo, porque se tem alguma coisa que foi entreguista nesses anos, inclusive os militares, é o entreguismo em relação aos interesses do capital estrangeiro. Mas isso nada importa. Por quê? Porque a ideologia oculta isso através do símbolo, a bandeira, o verde e amarelo, etc. e tal. O ressentimento, capturado pela histeria antipetista, pela lógica moribunda da Guerra Fria, né, vai defender uma sociedade ocidental cristã que também é uma ficção. Ela não existe. Defende valores de família, que é uma família absolutamente idealizada e construída ideologicamente, que não corresponde à realidade da família, mas responde aos anseios e frustrações e ressentimento de uma ampla camada, que vê no líder redentor, na sua construção ideológica, veja como isso é construído, isso não é só um acidente, não é apenas uma casualidade de ideias, é o homem simples, bobo, que não entende da política, que é enganado pelos outros, que só por falar o que pensa. Esse é o cidadão comum, esse é o homem médio. Esse homem médio é a estrutura de um pensamento político, que chama fascismo. Foi ele que apoiou a expressão e a construção das alternativas fascistas na Itália, nazistas na Alemanha e, contemporaneamente, em países como a Ucrânia, como a Hungria, né, em que vão, por uma profunda crise, produzir um caldo de ressentimento que é capturado pelo discurso de extrema-direita. O discurso democrático, liberal da direita tradicional perde força e tem que se apoiar nessa extrema-direita para evitar qualquer risco de uma mudança de perfil, não diria revolucionário nesse contexto, mas uma democracia um pouco mais radical, né? E essa aliança costuma abrir espaço para catástrofes. Foi o que aconteceu em 2018 e eu não descarto a possibilidade de se repetir em 2022. Não considerar a ideologia num mero jogo eleitoral racional de avaliação de projetos, de avaliação de expectativas e de realizações de governo é uma ingenuidade que pode cobrar um preço caro naquilo que virá a seguir. Porque a ideologia opera e opera fortemente. Mesmo no campo do centro-esquerda, né, onde o PT se localiza, também se opera ideologicamente. Porque a construção de uma imagem do Lula não corresponde ao Lula real. O Lula real foi o que governou o país por 2 mandatos. O Lula real é o que estava por trás dos governos de Dilma também. Esse Lula é um Lula conciliador, é um Lula que se alinhou ao grande capital, que não criou nenhum problema para a implementação das reformas que eram do interesse do grande capital, e que fazia isso na tentativa daquelas políticas sociais gotejantes, fragmentadas, que o serviço social analisou tão bem no período petista. Mas ele tem que ocultar seus problemas e apresentar-se como a figura carismática. A figura carismática do líder esconde os interesses de classe que estão por trás dele, que se expressam, por exemplo, na escolha que provavelmente será referendada pelo Congresso do PT, ainda que com saudável resistência de setores internos, né, contra a candidatura a vice do Alckmin, mas ela vai se consagrar. Por quê? Porque ela é uma expressão ideológica da necessidade de retomada do pacto. O Lula não quer o Alckmin para vice pelo incrível desempenho eleitoral. O Alckmin foi pífio nas eleições passadas. Ele quer falar com quem está atrás do Alckmin. O Alckmin, lembrem-se, era o candidato do grande capital. E o Lula está acenando para esse grande capital. Né? Eu vou garantir tudo que vocês querem, sem a instabilidade do insano que ocupa hoje a presidência da República. Ambos jogam com a ideologia. Né? A nossa tarefa é desvelar, dizer quais são os interesses que estão por trás de uma ou outra candidatura. O grande capital, eu acredito, se divide nisso. Ele não tomou sua decisão. O cenário ideal para o grande capital era a terceira via. Em naufragando, porque não naufragou ainda, mas tudo indica que naufragará, o capital terá que tomar uma decisão. Manter o Bolsonaro acreditando que agora o manterá sob controle, ou apostar na reconstrução do pacto social, desculpa, foi mal aí, e volta ao período da conciliação de classes. Sem descartar que, derrotado eleitoralmente, o bolsonarismo sobreviverá como força política. Principalmente porque, eleitoralmente, ele não está derrotado. É possível que, se alguém for para o segundo turno, se houver um segundo turno, será o bolsonarismo. Como que ele vai, manipular não é bem a palavra, como é que ele vai acionar esse seu apoio? Em que direção? O fascismo, a extrema-direita e o bolsonarismo, como expressão tupiniquim disso, já declarou claramente que a sua estratégia de poder é uma estratégia golpista. Ele vai colocar isso em prática, caso perca as eleições? Caso se expresse como uma oposição, como será essa oposição bolsonarista? Os equivalentes em outras partes do planeta, como, por exemplo, os grupos de extrema-direita na Ucrânia, que agora estão sendo encolhidos, né, pelo contexto da guerra,
formaram-se por milícias armadas. O bolsonarismo vai se transformar em milícias armadas, ele já indicou claramente isso em várias oportunidades. Como é que será uma oposição dessa natureza a um governo, né, de retomada do pacto? Como o capital vai agir diante disso? Como os militares vão agir diante disso? Portanto, a conjuntura abre uma série de perspectivas que estão muito longe daqueles cenários idílicos que alguns traçam, que tudo vai acabar daqui a 200 e tantos dias, vai chegar outubro e tudo será melhor. Não, né? O cenário indica uma permanência e uma persistência da crise econômica, uma crise política que não deve se resolver pelo bálsamo legitimador das eleições, e um resquício que foi colocado em marcha, né, para derrubar o petismo, que se ganhou vida própria, né, que forma uma extrema-direita que não tende a desaparecer simplesmente pelo fato de que o Bolsonaro sai. Bolsonaro pode sair e o bolsonarismo pode, enquanto expressão ideológica, continuar. Não é? Ora, eu esqueci da Mocicleia, esqueci de falar para ela me interromper quando desse o tempo. Se me deixar falando aqui, eu fico falando até o ano novo, né? Então, como nós temos que... Quanto tempo eu falei, Mocicleia? Oi, Mauro. Nós estamos com 1h20 de transmissão, mas tirando aí 15 minutos iniciais, 1h15, mas está muito interessante. Por isso que eu não interrompi e a gente ainda tem um tempinho. Avisar, mas acabei esquecendo. Vamos para o debate, porque senão isso aí abre... Eu já vi que tem várias questões que foram colocadas. Tem. Mas aí vamos para o debate que fica mais emocionante. Tá bom, então. Tem vários comentários aqui, muita participação, muita interação pelo chat. Só vou pedir, Mauro, um minutinho aqui para alguns esclarecimentos, né? Porque algumas pessoas foram chegando, a gente já tinha feito a abertura. Então, eu vou desligar a sua imagem um pouquinho aqui, mas estou ouvindo você. Tá bom. As aulas são abertas ao público em geral e elas ficarão disponíveis aqui no canal do YouTube da professora Ivanete Boschetti, né? Nós abrimos as inscrições para o curso, mas tivemos que encerrar no primeiro dia por conta do volume de inscrições. As pessoas que receberam um e-mail confirmando a inscrição e que tiverem 70% de presença no curso, terá o certificado garantido, né? Para isso, essas pessoas precisam, os cursistas, as cursistas, ex-cursistas, precisam preencher o link de frequência, que a partir de 1h20 de atividade, nós vamos disponibilizar no chat, tá? Então, em breve, aí, as nossas extensionistas estão disponibilizando o link de frequência. O link de frequência exclusivamente para as pessoas que se inscreveram e que receberam um e-mail de confirmação. As demais pessoas, evidentemente, podem participar, podem assistir às aulas ao vivo e essas aulas vão ficar disponíveis gravadas aqui no YouTube. O Drive, né, nós socializamos o link de acesso ao Drive. Esse texto do professor Mauriás, ele não está disponível em PDF, ele está disponível apenas online, e a gente enviou o link por e-mail, mas nós estamos aqui a todo momento disponibilizando o link do texto do professor aqui no chat do YouTube. Acho que essas são as questões centrais que estão aparecendo aqui no chat, então acho que a gente pode passar para as questões, né, Mauro? Então, nós temos aqui algumas questões. Acho que a gente pode fazer 2 blocos de 5. O que você acha, Mauro? Pode. Tá. Eu fui exibindo algumas questões e depois eu fui exibindo apenas os comentários para a gente deixar as questões para quando fosse fazer o debate mesmo. Então, a Mariana Paiva, ela colocou a seguinte questão: professor Iasi, a nova direita e termos correlatos se caracteriza como uma ideologia? E se sim, ela é realmente nova? Pergunta importante. A Mariana também colocou uma pergunta na sequência: servidores públicos como instrumento ideológico, como vê as consequências disso para a classe trabalhadora? A Márcia colocou, então são duas questões numa só aí. A Márcia: pode-se dizer que a ideologia do golpe gerou ódio social e misógino? Ampliou, materializou? O Melo Júnior colocou o seguinte: por favor, explica mais um pouco sobre a determinação econômica que interfere na política. Tanto a economia como a política não são feitas por relações sociais? Eu acho que, por último, nesse primeiro bloco, aliás, vamos colocar mais duas, que as duas primeiras são muito próximas. A Ingrid Rangel colocou: podemos dizer que o conservadorismo no Brasil dialoga diretamente com o fundamentalismo religioso? E, por último, nesse bloco, a Beatriz Silva: e essa terceira via, será que vai mudar, já que o PT indicou o Geraldo Alckmin? Então, acho que são questões bem interessantes, e algumas você até já passou um pouquinho, né? Mas acho que vale a pena. Vale. Então, vamos lá. Eu peço desculpa, não anotei o nome das pessoas, mas a Mocicleia se referiu, né? É verdade, né? A nova direita,
tem sido chamado assim, uma onda conservadora, uma nova direita, ela se relaciona com aquilo que eu afirmava, que a ideologia pode ter o mesmo fundamento, mas assumir, de acordo com cada contexto histórico, diferentes formas, né? Então, a própria adjetivação de uma nova direita quer apresentar, né, um conjunto de insatisfações com a situação política como se fosse nova, trazendo, embutido, um conteúdo de direita. Isso, por exemplo, se expressa claramente naquele bando de desclassificados que é o MBL, né? Movimento Brasil Livre, surgido nos think tankers norte-americanos, financiado, né, Lehman Brothers e outras coisas, que vão criar bem profissionalmente essa ideia de jovens insatisfeitos. Eu não sou petista, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou jovem, quero pensar o Brasil, quero isso. Só que, veja, primeiro que tem uma qualidade do material humano que é catastrófica, né? Você vê aí o deputado que já foi votado unanimemente pelo relatório da comissão, a sua cassação, que é o Arthur Duval, né? É um chorume humano, né? Então isso aí não tem nada de novo, né? Ele é a expressão de uma sociedade em decadência, né? Sem valores, sem nada, né? O Kim Kataguiri, que já, né, tenta se desvincular do bolsonarismo, mas ele ajudou, né, a colocar o Bolsonaro ali, né? Já saiu de um partido, já foi para outro, etc e tal. Tem muito pouco de novo. Quando você vai conversar, não, que eu não estou disposto nem um pouco a dialogar com esse tipo de gente. Mas quando você ouve, lê o que as pessoas fazem, não tem nada de novo ali. É um liberalismo reeditado, né, que vai tentar assumir uma forma de chacota, que vai tentar assumir uma forma de pilhéria, né, para tentar exatamente pegar a forma e esconder o conteúdo. Portanto, ele funciona perfeitamente como ideologia. Veja que interessante, ele pode ser a expressão de um descontentamento, que naquele que está descontente, com razão, porque a vida está difícil, porque o ônibus subiu, porque ele perdeu o emprego, porque a expectativa dele, se precisar de tratamento de saúde, é complicada, por causa da moradia, por causa da segurança, esse descontentamento é capturado por essa forma para justificar a continuidade de um conteúdo que, na verdade, criou essas contradições que ele está sofrendo, né? Então, o discurso da chamada nova direita, ele é uma expressão bastante didática da operação ideológica, como a pergunta indicou. Servidores públicos, realmente, eu pulei, né? Estava até marcado aqui para mim citar. Na verdade, nós, enquanto Sindicato Nacional dos Professores, junto com outras organizações de servidores públicos, estamos em campanha pela reposição parcial das nossas perdas, né? E tem uma forte ofensiva ideológica, né? Como se o Brasil tivesse os seus problemas e você não tivesse acesso ao que você precisa, porque existe um bando de parasita com salários, né, astronômicos, com garantias e privilégios, mamando na teta do Estado, impedindo que esse dinheiro chegue até você. Primeira coisa que a gente precisa dizer, claramente, é que se você comparar proporcionalmente a população, a renda, etc., dos países, o Brasil está muito longe de ser um país onde o percentual de funcionários públicos é muito grande. Pelo contrário, tem um percentual muito aquém do que seria necessário. Segundo, existem funcionários com salários muito grandes, mas não são servidores públicos, né? Não é o pessoal do IBGE, não é o pessoal das estatais, né? Não é o funcionário público da saúde, nem o pessoal da educação. Quem tem esses salários astronômicos são carreiras que interessa ao Estado manter, né? E formam, na verdade, camadas do funcionalismo público que estão ocupadas por cargos de confiança, etc. e tal. Esses têm seus salários muito acima. Tem também aí uma conivência do sistema jurídico, judiciário, na verdade, que também opera nesse sentido. Mas não é a realidade do funcionalismo público, né? Que tem que seus salários defasados, tem condições de carreira sempre adiadas, já estavam sendo atacados nos governos anteriores, né? Os governos petistas, é bom que se diga, mas que pioraram muito de lá para cá, e que tem que ser atacados como se fosse um mal. Agora, veja como a ideologia aí opera, né? Ela cria essa imagem de parasitas, né? Como se estivesse sugando o dinheiro do Estado. Isso esconde o quê? Só para dar um exemplo rápido, né? Se você pega a massa arrecadada, eu sei que a Sara, a Ivanete vão tratar isso, porque estudam isso com muito mais propriedade e profundidade do que eu, né? Se você pega o orçamento brasileiro, não é o funcionalismo público que vai levar a maior parte da grana. 43% a 50% dos recursos, isso varia de orçamento para orçamento, vai para juros e serviços da dívida. Vai diretamente, que também é uma palavra, olha como a ideologia funciona, vai para juros e serviços da dívida, né? Vai para banco, vai para banqueiro, vai para capital financeiro, vai para o agronegócio, vai para subsidiar o grande capital. O Estado brasileiro arrecada dinheiro para poder manter aqueles que são donos do Estado brasileiro, né? E, portanto, não é o funcionalismo público, né? Também não é desvio, não é uma questão moral,
Tem desvio? Tem. Tem roubalheira pra caramba. Né? Mas certamente não são os funcionários que roubam esse dinheiro com seus salários, com as suas carreiras, com seus direitos. Né? Quem está roubando isso é o Ministério da Educação, a troca de ouro por verba do Fundo Nacional de Educação. Né? São militares com compras duvidosas, né? Carreiras internacionais que, na verdade, são expressões de interesses do grande capital para fazer negócios e mantêm estruturas monumentais. Tudo isso, parlamentos, sistema judiciário, isso come, na verdade, os recursos públicos. Né? A maior parte, na verdade, é banco e o grande capital. O que resta, saúde, educação, né? Saneamento, ciência e tecnologia, pegue aquela pizza que fala da divisão que você vai ver para onde vai o recurso. Certamente não chega para nós, os funcionários públicos. Mas é necessário apresentá-los como inimigo, e a ideologia funciona. Né? Veja bem, a crise precisava de uma resposta. A resposta envolvia uma operação política delicada, como a gente falou. Achou-se, por bem, que durante a temperatura dessa crise econômica e política, era necessário satanizar o governo anterior, criando-se assim uma espécie de histeria contra o PT. Né? O PT nunca, como eu falei, nunca foi comunista, nunca foi revolucionário, um partido de centro-esquerda, democrático, né? Mas tinha que ser pintado com as cores do inimigo. Como é que eu posso capturar ideologicamente esse conjunto de ressentimentos? Eu não posso capturá-los por uma guerra contra o PT. Isso não é eficiente. Eu tenho que capturá-lo por algo que emocionalmente possa ser capturado pela manipulação. Né? E isso é dado por aqueles valores introjetados que correspondem à estrutura da nossa sociedade expressa em valores, ou mais precisamente, o que nós chamamos de ideologia. Né? E aonde que isso pega? Toda ideologia reacionária, nós estamos tratando aqui de uma ideologia reacionária, de extrema-direita, ela opera no sentido da manipulação moral. Quer dizer, o inimigo tem que ser apresentado não como inimigo da força política que a direita representa. É um inimigo contra você. Agora, o que você tem? Você não tem empresa, você não tem grandes propriedades, você não tem um banco, você não está ameaçado em porra nenhuma. Né? Mas você tem uma família, você tem seus valores, você tem seus costumes. Então, se eu conseguir manipular a sua raiva para que você tenha raiva daquilo que eu quero apontar como objeto do ódio, através dessa manipulação, ela fica mais eficiente, fica enraizada afetivamente. Né? Daí o papel na extrema-direita do ódio. E o ódio vai assumir a forma das estruturas da nossa sociedade, que são, na sua essência, profundamente marcadas pela opressão das mulheres, pela opressão dos negros, pela discriminação, pela homofobia, pela xenofobia. Isso está na base. Né? Isso tem que ser apontado porque toda ideologia que afirma a ficção da nação tem que botar para fora os inimigos dessa nação, da nação, da moral e dos costumes da família. Quem que aparece aí para receber o ódio? Eu só posso reunir no amor à pátria, né, se eu conseguir dirigir o ódio para fora disso. E o ódio para fora disso é um ódio de classe, né, são os pobres, mas ele não é tão eficiente, porque aqueles que têm que ser capturados por essa ideologia, em grande parte, são pobres. Né? Então eu vou ter que capturar pelo quê? Pelo machismo, vou ter que capturar pela homofobia, vou ter que capturar por preconceitos, por estruturas arcaicas estruturadas na nossa consciência social. Né? Por isso que o ódio, a misoginia, né, a homofobia, o preconceito, né, que virou um preconceito contra o petismo, né, um preconceito anticomunista, tudo isso são manipulados para dirigir o ódio e para poder agrupar desse lado aquilo nas ficções de nação, família, pátria, essas coisas todas, né? Que vai gerar a base social da ideologia da extrema-direita. Isso nos permite para outra questão, que é explicar melhor essa questão da determinação econômica que a ideologia opera. Né? Ela não, na pergunta aparece isso, mas a política também não é feita de relações sociais? Perfeitamente, muito bem, é correto, é isso mesmo. Tudo que nós vivemos em sociedade é uma relação social para produzir a vida, relação social para reproduzir essa vida, relação social para tomar decisões, relação social para socializar conhecimentos. Nós estamos envoltos numa série de relações sociais. Mas o que nós afirmamos é que o conjunto dessas esferas que constitui a vida em sociedade tem uma determinação, e essa determinação está na produção material da vida. Isso não é uma afirmação escolástica, né? Não, eu acredito nisso porque eu li um livro que fala isso. Não, veja bem. A questão é que existe uma determinação dessa base material que se expressa em outras esferas da vida. Política, econômica, social, cultural e etc. E tal, né? Essa materialidade é aonde derivam os interesses de classe que estão em disputa. Daí que se determina, dessa estrutura, dessa materialidade da economia,
as classes dominantes, aquelas que, por controlar as atividades econômicas, os meios de produção fundamentais, são economicamente dominantes. O que nós estamos afirmando, para você entender, é que esses interesses dessas camadas, né, acabam determinando as formas políticas, jurídicas e das formas de consciência que existem numa sociedade. Né? Você tem razão em ficar reticente a essa afirmação, porque essa determinação não é mecânica e direta, porque ela é cruzada por uma luta, que é a luta de classes, que é uma luta política, como a gente falou. Né? Então, por exemplo, a burguesia queria algo, mas a extrema-direita se constituiu numa força política, entrou em cena e ganhou eleitoralmente, e ganhou socialmente, inclusive ideologicamente. Né? Então, assim, não é uma ligação direta entre o reino da economia e o reino da política. Ela tem mediações. Essa mediação é exatamente a luta de classes. Né? As formas políticas mudam. Né? Nós tivemos ali o Brasil imperial, o Brasil colonial primeiro, depois o Brasil imperial, depois tem a República Velha, depois tem a República, a Nova República. Né? Depois você tem, junto com o amadurecimento da formação social capitalista dependente, várias fases dessa república. Aí você tem a República dos Coronéis, a República do Café com Leite, depois a República na forma da ditadura militar, uma República democrática, depois da crise do final dos anos 70, e hoje temos uma República que a gente poderia chamar de miliciana. Ou seja, as formas políticas mudam para responder à dinâmica dessa luta de classes. Mas é preciso dizer que, uma vez mantidas determinações, aí que a gente fala em determinações econômicas, as formas de propriedade, as relações sociais de produção, elas são capitalistas. Capitalistas de um tipo muito particular, inserido no modo de produção capitalista internacional, portanto imperialista, portanto a expressão do capitalismo internacional aqui é de um capitalismo dependente. Tudo isso conforma os interesses em luta, mas não determina o resultado dessa luta, porque a burguesia, na sua própria multifacetada, tem expressões diferentes, inclusive expressões políticas diferentes, pode se dividir, como eu agora acredito que ela está dividida, né? Mas ela precisa tomar cuidado, ela sempre joga com várias alternativas, ao contrário do que alguns de nós. Tem uma relação entre conservadorismo e fundamentalismo religioso? Essa também é uma pergunta que precisamos ter um certo cuidado. Se nós apresentarmos dessa forma, você tem toda a razão. Tem. Né? Não é por acaso, nem acidentalmente, que o fundamentalismo religioso se associa enquanto aliado do conservadorismo no Brasil. E hoje é um pilar de sustentação indiscutível do bolsonarismo. Né? No entanto, a gente precisa tomar cuidado para dizer que isso é uma expressão de um segmento que é muito pouco, na acepção real da palavra, religioso. Nós estamos falando de uma religião SA, nós estamos falando de uma deformação típica da nossa sociedade e da mercadoria. Tudo se mercantilizou, inclusive a fé. Então, organizações de exploração da fé para fins econômicos, né, gerou uma estrutura que eu acho até inadequado chamar de fundamentalismo religioso. Né? É, na verdade, uma captura da manipulação da fé para fazer grandes negócios. Tem uma mensagenzinha de jornal no Rio de Janeiro, que é muito didática nesse sentido, que é: vende-se um templo, né? Com tantos fiéis, com arrecadação de tanto, o cara está comprando e vendendo templo junto com o conjunto de fiéis. Eu acho que isso é muito pouco religião. É preciso dizer que existem religiões, inclusive pentecostais, inclusive metodistas, presbiterianas, etc. e tal, que não têm esse perfil, que são instituições religiosas, assim como a Igreja Católica e outras. A Igreja Católica já serviu, né, de forma não muito pouco honrosa, a projetos políticos reacionários. Isso não é segredo para ninguém. Então, a relação entre política e religião é um negócio mais complexo para analisar. A gente não pode dizer que isso está tudo na conta do bolsonarismo. O que o bolsonarismo se aliou, e isso tem uma conexão além da questão religiosa, controle de território, lavagem de dinheiro, relação com milícias, né, controle eleitoral, né, um projeto político de formação de bancadas. Quer dizer, tudo isso sim forma um segmento que eu costumo chamar de religião SA. Fundamentalismo religioso é outra coisa. Tem religiões fundamentalistas, que acreditam nas suas crenças, que acreditam nos seus fundamentos e vivem de acordo com esses fundamentos. E não necessariamente passam o pano, né, para esse representante do demônio que está na cadeira da presidência. Então há uma relação com esse tipo de organização pseudo-religiosa, e esse sim forma uma base de sustentação significativa. Eles têm um papel importantíssimo na divulgação e massificação da ideologia. Né? Quer dizer, esse mecanismo de capturar a insatisfação, né, para dirigir o ódio é uma figura que me interessa dirigir o ódio, ao mesmo tempo que mascara, típico da ação ideológica, essas pseudo-organizações religiosas operam muito bem. Né? Você está em pecado, sua vida está sendo desperdiçada, você pode empreender e crescer. Por isso você tem que fazer duas coisas. Né? Você tem que vir à igreja e pagar o dízimo e você tem que votar nessa candidatura. Então, assim, esse tipo de manipulação, que nós vivemos no Rio de Janeiro, a expressão clara disso na eleição
daquela figura execrável no governo do Estado, mostra um poder político desses segmentos que não pode ser desconsiderado, você tem toda a razão. Por fim, vamos falar da terceira via. Ela ainda tem sentido? Em outros textos, em outras oportunidades, nós trabalhamos com a seguinte ideia. A burguesia joga com vários cenários. Eu acho que ela não descartou o cenário Bolsonaro, né? Eu acho que ela já tem uma experiência amarga para poder avaliar e ela não é o cenário ideal. Mas a ideia de que ela poderia desidratar o bolsonarismo para poder chegar com uma candidatura e disputar com o Lula, com essa candidatura, está muito longe de se apresentar como viável. Então a burguesia tende a discutir outras possibilidades. Ela tem, nesse momento, 3. Vai tentar a terceira via, não se iludam, né? Ainda vai ter muita manipulação da Rede Globo, etc., para tentar inflar uma candidaturazinha que na corrida da terceira via se apresentar com fôlego, não sabemos qual é, pode ser o Moro, pode ser o Dória, né? Pode ser a Tebet, pode ser alguém que apareça aí por fora do páreo e cresça na época da eleição. Vamos lembrar que o Collor, que cumpriu esse papel, foi um outsider, apareceu do nada, de repente vira presidente, né? O próprio Bolsonaro teve uma trajetória parecida. Então não vamos nos apressar dizendo que está fora do baralho. Não está, mas está com muita dificuldade. A outra opção da burguesia é uma opção de risco, porque o Bolsonaro já mostrou que não é controlável. Então, é um acordo que tem que passar principalmente com os militares e tem que passar com a estrutura institucional, jurídica e política, de que dessa vez é sério, né? Aí funciona como aquele castigo que é promessa e nunca é executado. Não, se você não dormir, chegar cedo em casa, você vai receber um castigo. Você nunca chega em casa cedo e nunca toma um castigo. O Bolsonaro já foi alertado, não faça isso que é feio, não tente um golpe, não aplique o negacionismo que coloca em risco a vacinação, né? Não se envolva com falcatruas com a sua família. E ele parece não levar isso em conta e vai sempre sendo perdoado, né? Isso gera um cenário de muita intranquilidade. Parte da burguesia está muito insegura em apostar na continuidade desse cenário. Mas, de certa forma, tem vários setores comprometidos com isso. Os militares são um, né? Quer dizer, apostar numa reviravolta agora de volta para o petismo, coloca os militares numa saia justa, porque eles avalizaram o governo Bolsonaro e, mais que isso, participaram diretamente das bobagens do governo Bolsonaro, inclusive na condução catastrófica da pandemia na saúde, né? Inclusive envoltos em casos de escândalo, de licitações, etc. e tal, e inclusive dirigindo esse pacto que acabou mantendo o bolsonarismo aceso. Então, você tem ali tensões nisso. Veja, porque daí o pessoal fala da terceira via, mas ninguém fala da primeira e da segunda. Quem é a primeira, quem é a segunda? Não tem essa expressão, porque isso está em jogo. Quem hoje está se candidatando e com chance de ganhar e que aglutina alianças necessárias para isso é o Lula. E o Lula tende a se mostrar confiável para esses setores que o derrubaram. Eu vou falar claramente isso para que não reste dúvida. O Lula está aliado aos setores que o derrubaram, aos golpistas, certo? Isso tem um risco. Agora, por que ele está fazendo essa operação? Ele está fazendo essa operação não para ganhar a eleição. Ele está fazendo essa operação já na perspectiva de estabilidade do seu governo. E, de certa forma, a cúpula petista acredita que essa fatura está liquidada. E eu acho isso um risco, em 2 sentidos. Por que é um risco? Primeiro, porque eu não acho que a fatura está liquidada. Segundo, que o PT, ele, vamos dizer assim, ideologicamente, inclusive, né, aglutinar, capturar o antibolsonarismo a seu favor, né, ele captura um sentimento de muita repulsa à substância do bolsonarismo, não à sua forma. E a substância do bolsonarismo, não a sua forma catastrófica, o seu conteúdo, é o projeto ultraliberal, é o desmonte do Estado, é a entrega do país às finanças, ao capital financeiro, é o entreguismo em relação ao imperialismo, é a reforma da Previdência, é a reforma trabalhista. E o Lula até agora não diz nada a respeito disso. Né, vou reverter, vai voltar aos bons tempos, mas nos bons tempos teve privatização, teve perda de direito, teve reforma da Previdência. Né? Então tudo isso faz com que o governo Lula seja um governo de tensão. Ele faz uma opção, que é a opção que para mim é absolutamente compreensível e não surpreendente. O PT não opta por uma aliança à esquerda, ele não opta por uma aliança popular, ele não opta por um enfrentamento popular ao bolsonarismo. Ele opta por uma recomposição do pacto social, com a base bolsonarista. Porque a base real bolsonarista é o grande capital. Ele quer atrair isso. Eu nunca vou dizer que isso não envolve uma inteligência política, uma habilidade. O Lula já deu provas mais do que suficiente dessa habilidade e dessa sua capacidade política. O que eu falo é que isso gera a contradição para o dia seguinte. Né? O Lula vai ser muito mais refém dessas forças do que foi nos últimos mandatos. É ilusão achar que volta para onde parou os mandatos petistas. Volta para um ponto muito pior. Muito pior. Né?
E o Alckmin está lá para isso. O Alckmin está lá para representar essa disposição com a pauta do grande capital. Não é? Ideologicamente, querem nos fazer acreditar que isso não importa, esse é um mero detalhe, o que importa é derrotar o Bolsonaro. Mas não adianta derrotar a figura política do Bolsonaro para garantir o programa político do Bolsonaro. Né? E o Alckmin está lá para representar e garantir isso. Não pode dar muito certo. Né? Fala, Oi, Mauro, eu voltei aqui porque são 8h20 e aí para garantir ainda o outro bloco de questões, pode ser? Pode ser. Acho que você também estava concluindo o mesmo pensamento, né? Eu acabei de chegar na última questão agora. Pronto. Manda bala. Então, as outras questões são as seguintes, né? A Bárbara Domingues, ela coloca a seguinte questão: sob a perspectiva da saúde mental e das pessoas em sofrimento psíquico, podemos dizer que exclusão da loucura é uma naturalização ideológica? A Geisa Gomes coloca o seguinte: qual o papel da religião na construção ideológica e sua maior influência e interesses? Acho que essa até, o debate da religião você até já passou um pouco, né? Mas se quiser afinar. Regiana Almeida, qual a alternativa nós temos? Estamos perdidos e como a maioria dos profissionais da categoria do serviço social é petista, qual seria a alternativa? Aqui é uma questão mais polêmica. Adriana Oliveira, professor Iasi, poderíamos considerar as fake news como uma nova ideologia de dominação de extrema-direita? E a Juliana Marques, o golpe militar ainda é um projeto e plano nessas novas eleições ou possível reeleição? Tá legal. Vou tentar ser bem sucinto para você não brigar comigo, mas pode entrar, faz isso que não, imagina, eu não vou brigar contigo, não. Nós estamos adorando te ouvir, viu? Era só para a gente dar conta desse segundo bloco. Tá. Obrigada, Mauro. Avisa aí você me estender. Viu, Bárbara? Essa pergunta é muito, muito, muito interessante. Um dos vetores dessa crise, né, a gente falou que é uma crise econômica, política, social, às vezes a gente relativiza o impacto que tem isso na nossa própria saúde mental, né? Tem até um meme na internet que é muito bom que fala isso, né? Não seja muito duro com as pessoas, porque ninguém está muito bem. Né? E é verdade, ninguém pode estar muito bem. O pessoal que está dizendo que está tudo bem depois de tudo isso, no mínimo está racionalizando para tentar sobreviver. Né? Então, existe aí um adoecimento, um sofrimento psíquico muito intensificado por conta da crise e dos seus efeitos sobre as pessoas. Não só para aqueles mais evidentes, né? Porque ninguém consegue manter o equilíbrio da saúde mental na situação de fome, de desemprego, de precariedade, né, de tirar o chão da pessoa, como uma crise econômica produz para uma parcela considerável da nossa gente. Mas é mais do que isso também, porque a saúde mental tem muito a ver com perspectiva, tem muito a ver com expectativa, né? Um psicanalista argentino, Moffat, trabalha com a ideia de uma linha, né, biográfica, né? Todos nós construímos para a gente, nasci aqui, vim até aqui, eu quero ir até ali, né? Quando isso quebra, né, você entra em crise, né? Você perde a expectativa. Nós estamos num momento muito crítico de perda de expectativa e isso incide claramente na saúde mental. Mas a ideologia funciona também em naturalizar isso. É natural que no momento desse a gente sofra psiquicamente. Mas não é natural que no momento em que a gente precise muito das estruturas de saúde mental, elas tenham sido destruídas, elas tenham sido sucateadas. Né? E elas não foram, e a má notícia é que elas não foram sucateadas no governo Temer e no governo Bolsonaro. Elas foram intensificadas o ataque às estruturas de atendimento à saúde mental. Né? Os CAPs, toda a rede de atendimento psicossocial, a rede de retaguarda para isso, todo o projeto antimanicomial. Né? Isso já sofria um processo de desmonte muito sério pelo desinvestimento, pelas parcerias, pelo renascimento das comunidades terapêuticas, muito elas ligadas à questão dessas pseudo-religiões. Né? E isso já começou muito tempo antes. Vamos lembrar que um dos últimos atos da Dilma, né, foi colocar um dono de hospício claramente comprometido com a desmontar da rede de atendimento psicossocial em benefício dos grandes manicômios. Né? Então isso é triste, quer dizer, não é só uma crise, é uma crise também de projeto, um projeto que foi claramente o de caminhar no sentido contrário do que aquilo que o movimento antimanicomial havia conseguido conquistar numa longa e árdua luta, que não é só de um e de outro governo, né? Que está lá no governo Fernando Henrique Cardoso, passou pelos governos petistas, né? E que reverte de forma bastante brutal. É algo muito triste. Está no quadro geral do SUS, do desmonte do SUS, está no quadro geral da quebra de financiamento, do desfinanciamento das estruturas de atendimento, né? Que afeta também o SUAS, que afeta todas as áreas das políticas públicas. Né? A saúde mental também dialoga com a ideologia, porque ela é claramente um discurso ideológico. Né? O louco é aquele que vive o sofrimento psíquico
político é identificado como alguém contra a ordem, né? E, portanto, tem que ser recluso, tem que ser escondido, tem que ser controlado, seja medicamentosamente, seja pela contenção física no manicômio, né? Por quê? Porque ele incomoda, né? Ele é um fator que quebra essa certeza ideológica da harmonia, de tudo bem, tudo tranquilo, com que as pessoas se apegam para continuar suas vidas, né? Ele é a prova de que uma vida se desequilibrou em algum ponto ali. Por isso que a estrutura proposta pela luta antimanicomial, de acolhimento, né, de retaguarda, né, de humanização do tratamento, de diminuição do máximo que for possível da medicalização, né, e claramente da deshospitalização, né, para o fim dos manicômios, para uma cidade sem manicômios, era o caminho que a gente sempre defendeu e que agora está em profundo risco, né? Mas ele demonstra também que o movimento social, aquilo que a força da luta manicomial, porque ela não é um projeto de algumas pessoas da área, né? Ainda que profissionais da área tivessem papel decisivo na constituição desse movimento, mas ela é um movimento social. Ali, dos anos 80, ganhou força, conquistou coisas, inclusive na legislação, e transformado em políticas. O risco é achar que isso se mantém pela negociação política, pela força em si mesmo da institucionalidade que ela logrou conquistar. Sem o movimento social, ela tende a ser revertida, né? A religião e a ideologia eu já falei, mas eu vou falar muito rapidamente agora um pouco mais sobre isso, né? Toda religião tem um fundo que é o que o Weber, citando um provérbio romano, diria, né? O credo qui absurdo. Ela sempre chega num ponto de sacrifício da razão, né? Então, a religião é uma expressão de ideologia. No entanto, veja bem, ela tem uma função. Ela tem isso quando eu estava tentando diferenciar pseudo-religiões de religiões, eu não estou querendo falar que existem religiões verdadeiras, porque elas pregam verdadeiramente a palavra do Senhor e aquelas que iludem o povo. Tem várias formas de conexão do ser humano com aquilo que ele chama de uma dimensão de sagrada, né? Nas religiões afros, nos diversos tipos de cristianismo, né? Em outras formas religiosas que não necessariamente são organizadas em instituições religiosas, ou religiões orientais, etc. e tal. Só que uma coisa, né, é o conjunto de ideias e de valores que você busca relacionar a sua existência com qualquer tipo de espiritualidade, de transcendência. A outra é isso está a serviço de estruturas de poder. Quando isso fica capturado por uma sociedade de classes, e a religião não por acaso nasceu e se desenvolveu quando a sociedade se divide de classes, ela acaba sendo uma ideologia, né? Então nem toda religião assume diretamente uma forma ideológica, né? Mas as religiões capturadas pela sociedade de classes e que ajudam, de certa forma, a legitimar o existente e, portanto, os interesses dominantes, se tornam uma ideologia. Vou deixar a pergunta das alternativas para o fim, né? Já que estamos na ideologia, falar um pouco da fake news, né? É verdade, eu concordo totalmente. A fake news vamos dizer assim, uma forma amena de dizer mentira, né? A mentira é constitutiva. Aquele autor que eu citei no início, que é o Terry Eagleton, faz uma pergunta interessante, procedente. Fala assim, a mentira é contingência na ideologia ou ela é um elemento próprio da ideologia? E ele responde no final que é um elemento próprio. Não existe ideologia sem um grau de falsificação. O que muda hoje é a modernização e a técnica do instrumento de realizar essa função, mas não a sua natureza, né? Quer dizer, a gente falou da religião como ideologia, a gente pode falar da cultura, né, da mídia como ideologia, a gente pode falar das redes sociais como ideologia. São formas técnicas de viabilizar um elemento que é o da ideologia, né? Só que a fake news, ela ganhou apoiado na ideia dos algoritmos, apoiado na ideia das redes sociais, ela cria uma forma industrial de produzir isso. Alguns chamam de fazendas de likes, né? São empresas que vendem serviços para produzir a sensação de que aquela sua posição tem um enorme respaldo num conjunto de pessoas, né? Isso não só reforça posições, como induz posições. E parece que o instrumento da fake news ele tem uma importância grande aí, né? Se a gente retomar aquele raciocínio de que eu preciso aglutinar o meu rebanho na produção do ódio ou alguma coisa externa, a fake news funciona como um poderoso instrumento de massificação disso, né? Mudou muito a forma, mas a intenção por trás é claramente uma intenção ideológica, você tem toda a razão. Naquele espaço que a Mocicleia citou, que é o blog da Boitempo, tem um texto meu que é o Dilema das Redes, que é sobre o filme O Dilema das Redes, né, o documentário, mas em que eu faço uma análise ali das redes sociais e da ideologia, inclusive expressa no filme. Quem tiver interessado, dá uma olhadinha ali, que acho que complementa para não ter que me estender muito aqui.
O golpe ainda está na pauta? O golpe sempre está na pauta. É uma sociedade como a nossa, de capitalismo dependente, de classes antagônicas, de um Estado cuja característica principal é ser uma autocracia, de um capitalismo que produz crises e que não pode responder às necessidades reais da maioria da população, a não ser de forma muito precária, como numa democracia de cooptação, como Florestan Fernandes dizia. Sempre existe a possibilidade de, não conseguindo a legitimidade necessária no jogo institucional, as classes dominantes optam por atalhos que quebram a institucionalidade. O que eu acredito hoje é que o bolsonarismo, apesar de pregar isso, ele não está em consonância com os interesses do principal sujeito disso, que seriam as Forças Armadas. Na verdade, os verdadeiros sujeitos são os interesses do capital, mas o capital não pode dar golpes, né? Ele tem que usar aquilo que existe numa sociedade. E os militares sempre foram o recurso mais classicamente utilizado. Os militares têm muitas dúvidas se uma criação de um Estado nos moldes da ditadura de 64 serve aos interesses deles enquanto segmento militar e do grande capital que os comanda. O Bolsonaro, nesse sentido, é vítima da sua própria ilusão. Ele acha que ele está convocando as Forças Armadas para uma missão que ele acredita, mas que as Forças Armadas, no seu interesse pragmático, não acreditam tanto. Isso abre um contexto que a gente poderia se estender, mas como eu prometi para o Ciclé, não vou me estender. Eu acho que é muito difícil que um golpe se consolide na conjuntura brasileira, porque eu acho que não corresponde aos interesses do grande capital nesse momento. Mas isso não impede que ele seja tentado, e ao ser tentado pode produzir resultados políticos muito desastrosos, né? Eu acho que o bolsonarismo tem meios para realizar, mas talvez não tenha os meios de consolidar isso como alternativa. Isso pode gerar uma situação política muito instável no contexto dos próximos anos. Eu acredito que a grande alternativa do capital é manter o arcabouço da institucionalidade democrática sob controle dos seus interesses. Ele pode tentar fazer isso com o bolsonarismo, como fez, e ele pode tentar fazer isso através de um governo de conciliação de classes, como fez no período passado. Então, ele ainda tem cartas para jogar. O golpe é sempre uma alternativa quando o capital se vê acuado e não tem outra ação a não ser interromper o processo institucional. Eu acho que ele não está nessa situação. Ele tem alternativas. Né? Eu acho que tem. Portanto, voltamos à última questão. E nós temos alternativas? Nós sempre temos alternativas. Né? Assim, aí a ideologia funciona também com a ideologia do fato consumado. Né? Tá tudo muito ruim, né? O Lula, eu gostaria que ele voltasse, mas o Alckmin é dose. Né? O Alckmin realmente é uma figura do conservadorismo reacionário do Brasil. Né? Ninguém tem dúvida disso. Não é de extrema direita, mas é de uma direita que se empenhou, né, na destruição desse país, como mostra os sucessivos governos do PSDB em São Paulo e na sua experiência de governo federal. Portanto, não tem nenhuma dúvida que essa é uma aliança com o mal, né, com o eixo do mal. Né? Então, a desculpa de derrotar a extrema-direita se aliando com a direita é extremamente perigosa. Mas quer nos fazer crer que não há alternativa. Ora, alternativa sempre há. Teve a eleição agora na França, né? O candidato da extrema-direita foi para o segundo turno para o candidato da direita, Le Pen. Mas havia um candidato da esquerda. E a diferença entre o candidato da esquerda e o Le Pen, que muita gente achava que tinha que ganhar porque era o único que poderia derrotar a extrema-direita, foi muito pouca. Né? Ele poderia ser a real alternativa. Então, o primeiro turno é um primeiro turno para poder apostar e construir alternativas, mais do que tentar votar certo em quem vai ganhar as eleições. Por isso existe uma eleição em 2 turnos. E nessa eleição em 2 turnos, você tem aí posições diferentes. Você tem a extrema-direita, para quem gosta da extrema-direita, né, apesar de toda a catástrofe, ainda decidir votar nesse infeliz, fique à vontade, você tem a alternativa da extrema-direita. Você tem várias alternativas da direita. Né? Você tem aí o Moro, né? Você tem aí a própria Tebet, você tem alternativa que vão tentar construir aí, né, entre democratas, União Brasil, etc. Pode ou não ser o Moro. Você tem alternativas na paleta da direita. A centro-esquerda, né, o centro, antes do centro-esquerda, tem uma alternativa clara que é o Ciro. O Ciro é um candidato de centro. Ele dialoga, flerta com posições mais progressistas, é um cara preparado, é um quadro, né? Mas também participa. Né? Assim, ele faz parte do raciocínio de que a governabilidade passa por uma conciliação de classes, e nos termos dele nem é conciliação de classes, é unidade nacional, entre empresários, etc. E ele poderia ser o cimento disso. Né? Ele tem muito mais capacidade e fôlego para propor isso, porque ele é um político que não é de esquerda, é um político de centro, democrata, né? Com arroubos coronelistas pela região e pela prática política da sua família, de onde ele vem. O centro-esquerda, né, os meus amigos petistas ficam bravos comigo, mas assim, a categorização tem que ser pela prática política, pelos programas oferecidos e não pelas intenções, simbologias, etc. E tal. O PT hoje é um partido do centro-esquerda. Ele é um partido, foi um partido de esquerda, tem uma base social de esquerda, inegável, mas opera politicamente numa aliança ao centro,
para ganhar as eleições e a direita para governar. Agora, resolveu encurtar o caminho e já fazer uma aliança para a eleição à direita. Então, ficou mais nítida e ficou mais honesta, né, perante o eleitorado, esse arranjo. A esquerda tem candidatos. O PT não é a esquerda, né? O PT é o centro-esquerda. Tem muita chance de ganhar, parabéns, pode cumprir um grande papel derrotando o bolsonarismo, mas tem um programa de centro-direita, né? Na verdade, o PT pode ser de centro-esquerda, mas aquilo que ele está oferecendo ao eleitorado hoje é um programa de centro-direita. Tem candidaturas de esquerda, tem a candidatura do PCB, a Sofia Manzano, tem a candidatura do PSTU, né? Tem candidaturas da UP, são candidaturas à esquerda, que têm projetos. Qual que é a grande alternativa nesse momento? Analisar criticamente a situação, pensar o Brasil. A nossa pergunta que deveria ser feita não é que pessoa vai governar o Brasil. A nossa pergunta é que projeto político tem que dirigir o país, em que perspectiva e em que direção. É da volta da conciliação? É da manutenção da catástrofe bolsonarista? É na ilusão, mais uma vez, do neoliberalismo? Ou é uma perspectiva de transformação social mais profunda, né? Que ataque as bases, raízes estruturais dos nossos problemas, que a esquerda propõe. A esquerda propõe coisas como enfrentar claramente a questão agrária, com a reforma agrária profunda, enfrentar a questão urbana, enfrentar a questão da dívida, enfrentar a questão de um modelo econômico, né, baseado em direitos dos trabalhadores, baseado em garantias de um Estado que efetivamente possa ser chamado de indutor de políticas sociais e públicas, voltado aos interesses da maioria e, portanto, não mais cedendo aos interesses das classes dominantes, como hoje, que faz o Estado brasileiro ser um comitê de operacionalização dos interesses dessas demandas. Você tem candidaturas que estão colocadas aí. Tentando lembrar o nome da minha amiga do PSTU, não lembrei agora, mas vou lembrar. Puxa vida, ela vai ficar chateada comigo, dei aula para ela, gosto muito dela. Mas tem alternativas, né? Então, nós não estamos sem alternativas nenhuma do ponto de vista eleitoral. E do ponto de vista político, nossa única alternativa, aí sim, eu acho que nós temos um caminho único, é resistir, nos organizar, dar forma política a essa insatisfação, no sentido de transformações sociais, de acordo com o nosso horizonte ético, político, humanitário, na direção da emancipação humana. Essa é a nossa escolha, né? E, portanto, essa escolha tem que encontrar os caminhos de realização, sem organizar os trabalhadores, sem organizar os setores da sociedade, que sofrem as diferentes opressões, que sofrem com esse modelo econômico, que precisam mudá-lo. Nós nunca vamos dar o próximo passo, que é se constituir uma real alternativa de governo e aquilo que nós esperamos de poder. Por isso que a construção das bases disso é o nosso caminho, né? Esse caminho, nesse momento difícil conjuntural, vai ter que escolher uma alternativa eleitoral. No primeiro turno é para escolher aquela que a gente acredita. No segundo, se avalia, né? Aí se trata de uma decisão que eu acho que está de cartas marcadas, né? O Capital vai chegar no final disso com 3 candidatos com chance, né? Mas os 3 estão já comprometidos com um plano que não lhes desagrada. Tem os preferidos, os menos preferidos, mas o acordo está feito. Nós corremos por fora disso, e é isso que eu acho que deve ser a nossa posição política nesse primeiro momento.